está havendo em todo o país uma forte pressão para a votação da legalização do aborto. Nós somos a favor da vida e hoje vamos te explicar por que essa lei não deve ser aprovada no nosso país. Para falar sobre esse tema tão delicado, eu recebo a ginecologista Estânia de Paula, a advogada Ana Carolina Moreira e a administradora Carla do Carmo. A Carla já fez um aborto, se arrependeu e vai contar essa experiência para a gente. Então, lembrando que nessa quarta-feira a gente está ao vivo. Você pode aproveitar o nosso WhatsApp e mandar a sua pergunta, o seu comentário e a cidade de onde você está falando, 98402-9756. Que delícia é ouvir o choro de um bebê, né? Você deve estar ouvindo aí, o bebezinho está aqui no nosso estúdio e é bom demais, é uma delícia. Tudo bem, meninas? Tudo Obrigada bom. por terem vindo. Tudo jóia. Muito bom. Bom, eu vou começar aqui com a doutora Estânia para explicar para a gente sobre o nosso corpo, o que acontece quando a gente engravida e então, nesse momento, de tirar, por exemplo, o bebê. Na verdade, existem vários conceitos, né, em relação ao que é a vida, o que é estar vivo. E hoje eu tive a oportunidade de ficar pensando em o que a gente iria falar aqui, do que realmente as pessoas, quais são os números, né? Como é que é difícil esses números que a gente no nosso país não tem realmente, oficialmente nenhum número, né? Então a vida, o que é a vida? Tem um livro até muito interessante que o que é a vida, né? Escrito por um físico. E ele fala que a vida está em vários lugares. Hoje a gente procura vida, está em Marte e acha vida em Marte. E aqueles que são contra, que são a favor do aborto, falam que vida não quer dizer uma célula, vida não quer dizer um ser vivo, simplesmente tem que ter consciência. Né? Nós temos 12, 13, 15, 40 anos sem consciência. E como é que a gente vai fazer com essas pessoas sem consciência? Né? O que é consciência? E falam então que no ser irracional, né? Então nos animais, por exemplo, não tem nenhum problema tirar a vida. Mas nós temos aí defesa dos animais, muitas vezes entrando a favor da vida, né? Muitas vezes evitando que algum animal, até um animal doméstico, até aquele outro, não seja tão abusado ou não sofra tanto. E de repente nós vimos a nossa própria raça humana questionando um batimento cardíaco abaixo de 5 semanas, né? Então, nós vemos um batimento cardíaco, existe um batimento cardíaco com 5 semanas. E aí? A gente negligencia e fala que não existe, né? Que isso não aí a gente tem uma medicina que, de repente, vê um código genético, decifra todo um código genético e fala, então, que aquilo ali não é possível, que é possível só depois de quantas semanas? Em que momento nós vamos falar que existe vivo ou está vivo? Então, a vida está aí, existe. Existe um gameta feminino, existe um gameta masculino, que a partir do momento que eles se encontram, existe então uma fecundação. Essa fecundação vai acontecer e vai viver por quantos anos? Ontem eu tive uma oportunidade ruim, sabe, Márcia, de estar com uma grávida de 22 semanas e ela estava perdendo o filho dela. Com a bolsa toda herniada na vagina, não tinha o que fazer, não tinha como fazer. E a única coisa que eu fiz com essa gestante ontem, sabe, foi mostrar para ela a importância da maternidade para ela. E que ela falava, olha, e agora? Eu falei assim, agora você é mãe, vamos conversar com esse filho. De 22 semanas, que a gente sabia que era inviável, 400 gramas. A gente sabia que não ia ter jeito de fazer nada por ele. E ela estava desesperada por ter esse filho e que alguma coisa que a gente fizesse por ele. Eu falei com ela assim, quantos anos você vai ser mãe? Você teve uma oportunidade de ser mãe de 22 semanas. Tem mães de 80, né, de 30. Quantos anos nosso filho vai viver? Né? Para que é? Qual é a função dele aqui? Qual é o objetivo? Né? Outra vez tive uma outra oportunidade de fazer um parto de uma neném que ela tinha na mão dela um consentimento jurídico de tirar a gravidez com 35 semanas, porque o filho era inviável. E ela optou por não. O juiz deu a ela o direito. Olha, e ela então resolveu que não, que ela iria vivenciar a maternidade, vivenciar o parto e que aquele filho iria viver o tempo que era dele, que era de direito dele.
né? E ela esperou até que aquele bebê de 36 semanas, de algumas horas, morresse do lado dela com dignidade, né? Com a força que ela podia dar para ele. Então, com certeza. Virar mãe, não existe ex-mãe, né? É verdade. Então, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, já tem aqui comentários chegando, podem mandando suas perguntas, seus comentários. Eu queria saber da nossa... Olha, você já é cara de menina, né, de adolescente, mas ela é advogada, ela já esteve aqui com a gente, né, Ana? O que a lei diz hoje sobre o aborto? Existem 3 casos em que a lei permite o aborto hoje em dia, né? Sim. No Brasil, o aborto ainda é um crime, a não ser nos 3 casos. O primeiro caso é o caso de estupro, quando a mulher é estuprada e isso resulta numa gravidez. O segundo caso é o caso do feto anencefálico, né? Que tem ali aquela limitação do cérebro e que aí eles permitem que seja feito o aborto. E o outro caso é quando a gravidez ela coloca em risco a vida da mãe. E que aí eles teriam que optar entre a vida da criança e a vida da mãe. Nesses 3 casos é possível o aborto. Tá, a gente sabe que o aborto, então, fora esses 3 casos, ele é considerado crime. Sim. Mas alguém já foi preso por causa do aborto? Existe uma vigilância em relação a isso? Porque eu assim, é minha ignorância, mas eu não conheço casos de mulheres que foram presas porque abortaram. Sim, isso é muito difícil porque, por causa dessa lei, acontece de forma clandestina. Então, na maioria dos casos, isso não vem à tona. Inclusive, existem clínicas que fazem isso dessa forma, médicos que fazem isso, né? Então, como vários crimes que acontecem no Brasil, nem sempre é punido. Porque se existem essas clínicas, as pessoas sabem, a gente já viu matéria de pessoas nas esquinas vendendo medicamentos, né? Vendendo medicamentos em esquinas, a pessoa se passou, o repórter se passou por um consumidor, foi lá, comprou o remédio. Quer dizer, não é difícil de encontrar essas pessoas, né? Mas, enfim, vou saber mais daqui a pouco por que as pessoas querem, ou seja, o que elas querem na mudança da lei, né? A descriminalização do aborto. Você vai compartilhar um pouquinho da sua história com a gente, né? Sim. Você já fez um aborto. Sim. Como é que foi a sua história? Foi bem difícil, assim. Eu venho de uma família bem desestruturada, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Eu tinha 19 anos. Eu tinha muita responsabilidade comigo em relação à minha família, mas eu tinha uma inocência dentro de mim. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não tive tempo de amadurecer. Eu fiz igual banana verde. Foi de um dia para o outro. Força. E eu me vi grávida naquele momento. Amava o bebê. Muito, assim, de verdade. E numa discussão com o pai, ele falou que o bebê não era dele. Aquilo acabou comigo. E naquela mesma hora eu saí e fui comprar o remédio. Você estava com quantas semanas? Você lembra? Eu não sei. Não sei te dizer, porque eu tinha certeza que eu já estava grávida, que a barriga já estava ficando redondinha, e o acesso ao SUS na época era muito difícil. E aí eu peguei e fui e comprei, igual você falou, da facilidade. No bairro onde eu morava, você batia na caixa de correio, o cara que nos entregava o remédio era cego, ele testava a nota, a cédula do dinheiro pelo tato, e colocava o remédio e a gente pegava, nem via ele. Olha só. E comprei aquele remédio e tomei aquele remédio. Eu fiquei mais ou menos umas 12 horas passando mal. E fui para o Odete Valadares. Cheguei no Odete Valadares, os médicos já sabem quando a pessoa fez um aborto, né? E sofri muito, porque as dores que eu tive no meu corpo foi como se eu tivesse tido um bebê. Você tomou o remédio e você começou a sentir muita dor e foi para o hospital? Ou você já abortou em casa? Abortei em casa. Foi uma cena de terror mesmo. Eu clamava a morte naquele momento, porque vem um arrependimento, porque você fica desesperada, você fala, meu Deus, o que eu fiz? E tinha alguém perto de você? Tinha minha irmã do meio, ela é muito medrosa até hoje. E ela ficava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E meu pai estava dormindo no quarto. E você viu o feto? Vi
vi o Já feto. estava todo formadinho? Já estava todo formadinho. No Ange, a gente tem as réplicas, né, dos tamanhos. Quando eu fui servir de voluntária no Ange, me veio aquela lembrança novamente. E aí, eu peguei e fui para o hospital, cheguei lá, o médico foi bem grosseiro. Falou, olha, a gente está aqui pelas vidas e não pela morte. Fiquei 12 horas esvaindo em sangue. E eu achei que eu ia morrer. E Deus cuidou de mim ali. Mas depois, o pós-aborto, que foi traumático. Porque eu via bebê, minha barriga mexia. Imagino. A minha mente ficou totalmente perturbada. Porque você, Carla, era muito nova Muito e você nova. disse que você já estava amando o bebê. Amando. Ainda é diferente porque existem mulheres que não querem mesmo, elas estão decididas que elas não querem, elas estão resolvidas que elas não querem, mas mesmo assim elas ficam também com um problema muito sério de culpa, de trauma. Agora, você que já amava o bebê, foi muito mais difícil para você, né? Eu imagino. Muito. E ainda o agravante de síndrome de pânico, assim, uma situação psicológica horrorosa. E a culpa, né? A culpa, o remorso, você carregar aquilo muitos anos. E eu falava com Deus, falava, Deus, eu saía de dentro de casa nas madrugadas para chorar para o meu pai não ouvir. Meu pai ficou sem entender, meu pai ficou achando assim, ela está com algum problema de rim, alguma coisa assim. E foi muito, muito grave para mim, porque eu tive que voltar no hospital para drenar as mamas. Foi muito complicado, sabe? Isso é uma coisa muito, muito séria, né? A gente vai continuar falando sobre esse assunto depois da pausa que a gente vai fazer agora. Só explicando porque a Carla citou o AMGI, AMGI, é o apoio a mulheres com gravidez indesejada. É um trabalho maravilhoso que surgiu nos Estados Unidos e foi trazido aqui para o Brasil pela INAR. E a pastora Zenete e o pastor Márcio abraçaram esse trabalho, que está na Igreja da Lagoinha, mas tem em vários outros lugares do Brasil. E você que de repente está em outra cidade e não conhece o trabalho do AMGI, pode entrar em contato com o AMGI, a gente tem os números aí na tela. E é um lugar de acolhimento. A mulher, de repente, você está assistindo a gente agora, a mulher que não estava preparada para engravidar, ela não estava pensando, não estava planejando, uma gravidez indesejada ou inesperada. E aí, essa situação difícil pela qual ela passa, e agora? Eu não consigo, eu não posso ter esse filho. E o anjo está ali para te acolher. As mulheres, elas chegam, ou alguém liga pedindo ajuda para elas, né? Ou então elas veem o site, entra no site Gravidez Indesejada e aí sai o anjo. Aí elas ligam, né? Tem aquelas que acham que é uma clínica de aborto, né? E nós falamos que não podemos falar nada por telefone, que é sigiloso. E aí marcamos o horário e ela chega até lá, né? Ou tem aquelas que estão buscando, na verdade, é um material, é um enxoval, é alguma coisa. Como a Karina contou. Exatamente. E chegam até nós. E aí, quando elas chegam, aí elas são cuidadas, né? Tem ela psicóloga, eu sou assistente social, conselheiras, enfermeiras que cuidam dessas mulheres para que esse momento, onde é o momento delas se alegrar, estar feliz, infelizmente, elas não estão vivendo isso. E nós estamos ali para proporcionar isso para elas. Que bom, graças a Deus. E ali, então, foram 807 salvos do aborto. 807 vidas salvas do aborto. Até hoje, o Anjo está completando 10 anos agora, esse ano, né? E a gente realmente quer que você conheça, você que ainda não conhece o Anjo. Agora eu queria perguntar de novo para a doutora Stane, que a gente conversou no primeiro bloco. A doutora Stane é obstetra, ginecologista, mastologista. Sexologista. É masto não. Sexóloga, tanta coisa que eu já misturei não. tudo. Masto não. Sexóloga também. E a doutora Stane explicou um pouquinho para a gente no começo do programa, que eu sei que tem gente que chega depois, né? Sobre a questão da vida, Quando uma mulher, porque a Carla comentou, né, a questão dos seios, que já estavam preparados. Quando uma mulher faz um aborto, seja ele, eu já tive um aborto espontâneo, né? Já tive uma gravidez ectópica, que é na trompa, ectópica, na verdade, e um aborto espontâneo. Mas quando a mulher, mesmo um aborto espontâneo, uma perda ou um aborto provocado, o que acontece no organismo dela? Ou como que o bebê sofre, principalmente quando ele é forçadamente
extraído ali do útero da mãe. Pois é, essa é a nosso dilema ético, né? Em termos do sofrimento. O que é sofrimento? Angústia, medo e insegurança. A partir do momento que a gente tem uma consciência, mas que a gente não dá conta ainda de saber qual que é o nível dessa consciência em relação ao bebê mesmo, né? O que acontece com ele do ponto de vista emocional, a gente não tem como mensurar isso, né? Como ser. Mas o que a gente sente? A percepção materna, ela é muito importante, porque o sensório da mãe, né? Eu acho que toda mãe entende o que eu estou falando, que a gente tem uma sensibilidade muito maior com o filho, né? A gente fala que filho é víscera, né? A gente tem uma percepção materna muito grande. Então, eu acho esse nível de sensibilidade materna é um nível de sensibilidade fetal também, né? O bebê, com 12 semanas, ele está totalmente formado, né? Ele tem cérebro, ele tem medula óssea, ele percebe as coisas que acontecem, né? Mesmo do ponto de vista, mesmo no primitivo, nós sabemos que da reatividade fetal em relação a uma música, em relação a um som, em relação a uma voz, ao batimento cardíaco materno, né? Como é que ele responde aos estímulos. Então, assim, se isso é do ser humano, independente se ele foi amado, se ele foi gerado ou planejado ou não, isso já existe dentro desse ser, né? Mesmo nos animais primitivos, a gente tem essa percepção da mãe, né, pelo animal, pelo filhotinho, né, de proteção, dele reconhecer a mãe, né? Então, assim, não tem como a gente mensurar o sensório. Porque é racional, é irracional. O que é isso? Né? O que é o ser humano racional, né? Nós temos um tanto de ser humano irracional, né? Temos de 90 anos, às vezes 80, 60. Então eu vejo assim que isso não pode ser levado como uma questão de razão, de que porque é pequeno, ou porque não sente, ou porque não percebe, então nós podemos então fazer o que quiser sobre ele. Verdade. Né? Tem uma coisa interessante também, que a mulher achar que o bebê pertence a ela. É uma continuação do corpo dela, é um órgão do corpo dela. Então, assim, é uma víscera. Eu engravidei, mas eu não estou afim, então eu vou tirar. Que é o que a gente vê. Semana passada eu assisti um programa na televisão, uma TV aberta, em que tinha 5 pessoas participando, como nós aqui. Tinha a apresentadora e mais 5, se eu não me engano, e 4 eram a favor do aborto. E uma era contra, ou seja, eles não conseguem nem ser imparciais. Aqui a gente é parcial, sim, a gente é a favor da vida, e a gente é a favor da vida e a gente quer mostrar para você que, por acaso, existem até pessoas que se dizem cristãs que são a favor do aborto. Ou seja, é algo completamente diferente ou contrário ao que a gente entende de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus. E a gente vai falar sobre isso depois no final. Doutora Ana Carolina, as pessoas estão querendo descriminalização, essa palavra até não está nem querendo sair da minha boca nesse caso, né? Do aborto, querendo que ele seja liberado em qualquer situação até a 12ª semana, é isso? E como que está tramitando isso? 14ª? Na 12ª. Eu li hoje 12ª. Também. Primeiro, é importante lembrar que tem uma diferença entre descriminalização e legalização, né? Quando a gente descriminaliza uma coisa, ela deixa de ser crime. No sentido de a mulher que fizer o aborto, ela não vai ser presa por isso. E a legalização, ela vai continuar colocando algumas regras. Não quer dizer que vai, vamos dizer, liberar geral, né? Mas ainda pode ter algum tipo de sanção, algumas regras para executar ou não isso. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente coloca essas duas palavras num pacote só, mas são coisas diferentes, né? Mas é nesse sentido, se descriminalizar, as mães que cometerem o aborto, elas não vão ser presas mais por isso. Apesar, igual eu falei antes, né, isso não acontece tão rigorosamente, né? Apesar de ser um crime que deveria ir a júri, mas não vai. Teve um caso no Hospital Evangélico de Curitiba
que, no caso, os médicos, né, falaram que a mulher tinha cometido um aborto, porque também o médico, ele pode ou falar ou se calar. E diante daquela situação, a mulher está ali sangrando ou com uma situação psicológica muito difícil, eles preferem exercer, fazer o trabalho deles ali, né, protegendo salvar a vida mulher. da mulher. Exatamente. Então, acaba que tem um problema aí nesse contexto. Mas essa mulher, ela ficou presa 3 dias, pagou a fiança e saiu. Então, essa é a situação atual. Eu já ouvi relatos também de mulheres que ficaram sendo interrogadas ali na maca, sangrando e sendo interrogadas. Quer dizer, então, é um assunto muito sério, né? É muito, muito sério. A gente teria que ter muitas horas para falar sobre esse assunto, porque, inclusive, dados, né? A gente viu um médico que falou no Congresso, os dados não são fiéis, assim, né? As fala assim, tantas mulheres morrem porque fizeram um aborto clandestino. Não é o fato. O aborto, seja ele legal ou não, seja ele provocado ou não, ele traz risco para a mulher. Sim. E muitas morrem não porque fizeram um aborto clandestino, mas é porque é perigoso. Pela complicação. O parto é perigoso. Quantas mulheres morrem no parto? Ainda hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, então, assim, a gente sabe que tem números que não são fiéis, não são verdadeiros para uma camada que deseja a descriminalização do aborto ou até a legalização do aborto, né? Carla, você agora é mãe de novo. Sou. Como é que foi essa história? A segunda parte da sua história. Um milagre. Literalmente um milagre. Eu tenho 37 anos, né? Fiz o aborto provocado aos 19. E com 23 eu tive uma hemorragia. Eu tive uma hemorragia de ficar 6 meses com hemorragia. E foi muito duro porque eu não tinha acesso a médico que poderiam me dar o feedback daquilo que eu tinha. Espiritualmente falando, a gente sabe. Eu me converti logo depois, me converti com 21 anos. Graças a Deus, né? E aí sofri todas aquelas dores, mas sempre orando a Deus, pedindo uma segunda chance. Falei, Deus, me dá uma segunda chance, me perdoa pelo que eu fiz. E fui seguindo a vida. Em 2007, eu tive o diagnóstico de esterilidade. E eu fiquei arrasada. Eu estou contando isso agora, nem minha família sabia. Eu tive o diagnóstico de esterilidade e fiquei muito arrasada. Eu estava na faculdade, entrei na faculdade em 2006, perdi meu pai em 2006, o diagnóstico em 2007. Aí você imagina, né? Como ficou a minha cabeça. E aí eu segui minha vida, fui trabalhar, fui estudar, segui minha vida e falei, é vontade de Deus para mim. Quando foi em 2009, fui fazer um check-up. Um abraço para a doutora Elza, que é uma mulher muito de Deus para minha vida, minha ginecologista há 10 anos. E ela falou comigo, Carla, estou vendo umas alterações nos seus exames. Vamos refazer? Refizemos e esterilidade de novo. Aí eu falei, doutora, será que Deus não vai me dar uma chance? E ela sabe de toda a história, que eu nunca escondi dela. E aí eu orei a Deus naquele momento e segui minha vida. Mas só que em 2005, o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu veio a Lagoinha, no Confra Jovem. E lá no Confra Jovem, eu recebi aquilo que eles estavam ministrando em relação a filho. E aí que eu conheci o nome Caleb. No CD deles, Deus de Promessa, e recebi aquilo no meu espírito e fui orando, mesmo com o diagnóstico dizendo um não. E fui orando, pedindo a Deus, Deus, me dá um filho, igual a Ana. Orando, aquela oração de Ana mesmo, sabe? Deus. Aí em 2009 eu descansei, falei, Deus, então tá tudo certo, o Senhor não quer nada comigo mesmo, então tá tudo certo. E segui a vida. E depois de 2009, Deus começou a colocar mulheres na minha vida em relação à esterilidade, em não poder ter filhos. E eu comecei a orar por elas. E senti, sim, um tocar muito grande de Deus. E vi ela ser mãe. Eu falei, Deus, faz comigo também, né? Mas eu não namorava. Não tinha relacionamento nenhum e pedia muito a Deus ali. Clamava mesmo. Na igreja, quando alguém falava sobre filhos, eu colocava a mão no meu ventre e falava, Deus, me dá uma segunda chance, sabe? E falava com Deus assim. E creio que Deus é muito misericordioso, sabe, Márcia? Ele superou minhas expectativas.
Eu orava muito a Deus, muito. Deus sabe o quanto eu orava. Foram 12 anos de incansáveis orações. Eu orei errado, né? Eu não pedi um marido, eu pedi um filho. Falei, Deus, me dá um filho, me dá um filho, né? E naquele momento, assim, em 2015, eu descobri que eu não era filha biológica do meu pai. Foi um baque, outro baque, só baque, né? Na minha vida. É verdade. E eu falei com Deus, e aí? Eu acho que o senhor não está comigo, não. O que está acontecendo? É só traulitar uma atrás da outra. E no final de 2015, conheci o pai do Caleb. Me apaixonei por ele e a gente teve um breve relacionamento e engravidei. Olha. Engravidei e falei, Deus, e agora? Aí veio aquele medo, né? Porque o diabo, ele é especialista em te acusar. Aí eu peguei e veio aquele medo muito... É especialista. É assim, eu falei com Deus, e agora? Aí voltei no doutor Elza, e aí? O que a gente faz? E ela falou assim comigo, assim, Carla, daqui pra frente é só alegria. Falou assim comigo. E eu segui a vida. E assim, descobri, eu já estava de 11 semanas já, achei que eu não estava grávida. Olha o Caleb dormindo. E queria muito ele, muito ele. Desejei muito ele do fundo do meu coração. Maravilhoso, lindo. E ele, quando a gente foi fazer o primeiro ultrassom, a médica falou assim, eu acho que é menino. Eu falei, é menino, porque eu pedi Deus um menino. Ai, pediu o Caleb. E pediu o Caleb, era Caleb. Tanto que os amigos em comum falaram assim, é o Caleb que está chegando? Eu falei, é o Caleb que está chegando. De tanta insistência, né? E graças a Deus. Mas e Deus, ele fez isso, sabe? Ele transformou a minha culpa em graça. Amém, amém. Nosso Deus é maravilhoso. Ele é especialista, o pastor Márcio sempre fala, né? Não importa como começa, é importante como termina. É verdade, o fim das coisas. E tem mais milagres aí pela frente, em nome de Jesus. Amém. Gente, que pena que o nosso tempo está acabando. Eu vou fazer uma pergunta aqui rapidamente, Catilene, queria que você respondesse como assistente social também, que é a pergunta da Sônia, aqui de Belo Horizonte. Um beijo, Sônia, para você. Ela diz que eu estou linda, muito obrigada, Sônia. Ela diz parabéns pelo programa, esse assunto é muito importante. Eu gostaria de saber se tem como a mulher não fazer o aborto e doar o filho para adoção. Sim, né? A gente recebeu casos lá, né, da mulher chegar até nós e aí nós trabalhamos com ela desistir do aborto e aí já é feito todo o trâmite no hospital, com a psicóloga, com a assistente social, para que ela faça a adoção da criança.